e, por conseguinte, como fruto desse amor a Deus, amar ao próximo. Então, qual o conceito maior? É o amor. O amor é o fundamento. O amor é a essência. E quando Jesus fala isso, ele nos remete exatamente ao Jardim do Éden, no momento em que o homem peca contra Deus. Por quê? O que é o pecado? O pecado nada mais é, nesse sentido, do que uma constatação de que o pecado é o maior instrumento que anula, que enfraquece, que bloqueia, que obstrui o amor. Porque a Trindade é amor. O Elohim, né? O Elohim é amor. A sua manifestação é em amor. Todos os seus propósitos estão conectados no amor. O resgate da humanidade, a remissão da humanidade, da natureza e o mundo, porque Deus amou o mundo, né? Ou seja, Deus amou toda a criação, de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, é exatamente o verdadeiro equilíbrio que o Senhor manifesta nessa sua resposta aos fariseus. Por quê? Porque quando esse conceito, essa lógica poderosa, espiritual, maravilhosa, eterna do amor se manifesta, é porque o equilíbrio está sendo estabelecido a despeito de qualquer coisa que tenha tentado anular, enfraquecer, fragilizar, tornar menos, né, aquilo que é realmente de fato e o que significa o amor. É quando Jesus responde. Por quê? Porque quem ama e quem vive exatamente esse ministério maravilhoso e eterno do amor, ele passeia por todos os movimentos. E ele prova isso. E Mateus pontua isso muito bem, porque ele conversa com os saduceus na linguagem dos saduceus. Ele conversa com os fariseus na linguagem dos fariseus. Em outros momentos, ele conversou com os zelotes na linguagem dos zelotes. Em outros momentos ainda, ele conversou com os herodianos na linguagem dos herodianos. Ele conversou com os publicanos. Ele conversou com as prostitutas. Ele conversou com os religiosos do templo. Ele conversou com os estrangeiros. Ele ministrou a todos. Por quê? Porque ele externa. Ele não apenas incorpora, mas ele externa a sua verdadeira missão, que é trazer o equilíbrio através do ministério e da plenitude do amor, para que o pecado, a transgressão e a iniquidade fiquem abaixo, fiquem em níveis completamente, vamos dizer assim, pisoteáveis. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor colocará sob os seus pés, né, todo principado e potestade. E é exatamente o amor. Por quê? É a única linguagem, é o único vocabulário que o diabo não conhece, que o mundo espiritual, agora caído, não conhece, que é o amor. E por causa disso é que nós percebemos que tudo acontece. Os conflitos, né? Quando as pessoas querem ser uma maior do que a outra. Em qualquer ambiente, seja no ambiente político, no ambiente cultural, no ambiente educacional, no ambiente familiar, no ambiente conjugal, no ambiente dos relacionamentos de pais e filhos, e agora, infelizmente, no ambiente de igreja. Por quê? Porque o pecado é exatamente, né, a condição antagônica do amor. Quanto mais amor, menos pecado. Quanto mais pecado, menos amor.
Então, quando Jesus coloca esse conceito de uma maneira totalmente simples, maravilhosa, amar a Deus e amar ao próximo. E ele diz ainda, respondendo aos fariseus, claro, na linguagem dos fariseus, ele responde, olha, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Porque é exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio expressar o amor da Trindade. Ele veio manifestar o amor da Trindade. E através desse amor, ele veio curar a humanidade. Ele veio restaurar um ambiente de comunhão entre o homem e Deus, entre a criação e Deus, entre o mundo espiritual e Deus. Então, tudo isso o Senhor Jesus veio fazer a partir e através da sua morte, da sua entrega vicária, né, da sua entrega de compaixão, da sua entrega para trazer sobre si tudo aquilo que não permitiria que o amor prevalecesse. Mas nele, por causa dele e através dele, o amor pode sim estar sendo estabelecido, estar sendo pontuado e nós podemos pensar a respeito. A igreja, infelizmente, ela poderia ter uma característica muito mais proativa em relação a esse conceito. Mas, né, é até natural que aconteça isso, porque somos seres humanos em qualquer lugar, seja na igreja, seja na família, seja onde estivermos. Então nós precisamos trabalhar isso poderosamente. Por quê? Porque eu falei para você, né, que um dos conceitos que determinam se eu amo ou não amo a Deus é exatamente obedecer e cumprir com aquilo que o Senhor pede, conforme está escrito lá em Deuteronômio capítulo 10, que é, em primeiro lugar, temer a Deus, em segundo lugar, né, que ele fala, temer ao seu nome, em segundo lugar, trazer à existência uma capacidade de andar nos caminhos do Senhor, né, andar nos caminhos do Senhor, e em terceiro lugar, estar completamente derramado diante do altar do Senhor para obedecê-lo. E a obediência aos seus mandamentos é que comprovam isso. Mas aí, entre esses 2 conceitos e a obediência está o quê? Amar e servir. Amar e servir. Entre temer e andar nos seus caminhos e obedecer os seus mandamentos está o terceiro ponto, amar e servir. Então, é aquilo que Paulo diz, olha, nós não servimos para a graça, né? Mas nós servimos pela graça. Então, é necessário ter como resultado do amor o serviço. O serviço é exatamente servir ao outro, é servir a Deus, é servir o nosso par, aquele que anda conosco. Então o serviço é um resultado e não é algo em si mesmo, que é exatamente o que eu falei para você em Apocalipse capítulo 2. Né? Tanto é verdade que quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Né? Tá lá no capítulo 21 de João. Pedro, você me ama? E Pedro responde, claro, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Ou seja, a partir dessa lógica de amor, dessa plataforma de amor, Jesus pergunta para Pedro, Pedro responde, Pedro nos representa nesse momento, a todos nós, e Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro responde, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a partir e por causa do amor que você tem por mim, vá
cumprir com a tua obra, com o teu serviço. Qual é a obra? Obra é servir ao Senhor. A obra, no grego aqui, a obra é sinônimo de glorificação, de adoração, de louvor. Então, fazer a obra é louvar a Deus, é adorar a Deus, né? Olha só o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ou seja, conheço aquilo que você faz por mim e aquilo que você oficia ao meu altar, oficia a minha presença. É o Senhor Jesus falando, né, sobre a igreja. Tanto o teu labor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança. Por quê? Conheço as tuas obras, mas também conheço o teu trabalho. Trabalho aqui já é uma questão pejorativa no grego. Por quê? Porque o labor é quando eu oficio ao Senhor. Lembra que eu falo? Eu sempre falo desse exemplo que é muito singular, porque é fácil de entender. É a orquestra junto com o seu maestro. O seu maestro fica de frente para a orquestra, para a orquestra, e a orquestra fica de frente para o seu maestro. E as pessoas ficam na plateia. Ou seja, o maestro está oficiando a orquestra e a orquestra está oficiando o maestro. Ambos se completam. E ao se completarem, quem fica com o resultado é a plateia. Mas a plateia em si mesma, ela não é, dentro dessa didática, tá? É só uma didática. A plateia, ela fica em segundo plano, porque em primeiro plano está a relação do maestro com a sua orquestra, a relação da orquestra com o seu maestro. Entendeu? Então é exatamente isso que nós fazemos quando servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor e oficiamos ao Senhor. Qual o resultado? É claro, é o amor ao próximo. Porque qual é o projeto, o objetivo da Trindade? O objetivo eterno da Trindade. O objetivo eterno da Trindade, o trabalho da Trindade é lutar e trabalhar pela relação, pela comunhão com a coroa da sua criação, que sou eu e você, que é o gênero humano. Esse é o trabalho da Trindade. A Trindade não tem outro trabalho. Aí você vai falar, e o mundo, os planetas, os cosmos, as constelações, os milhões e milhões e milhões de estrelas por todo o universo, né? Parece que é 9 bilhões e alguma coisa assim próxima disso, 9 bilhões de anos-luz de firmamento. Deus cuida de tudo isso, mas o seu trabalho sob essa tarefa, ele se debruça todos os dias. Sou eu e é você. Daí eu falar para você de que o ser humano em si, ele tem uma honra intrínseca. Por que ele tem uma honra intrínseca? Porque na sua essência, ele tem um valor inestimável para o Pai, como diz o livro de Salmo, que nós somos caríssimos aos seus olhos. Por quê? Porque esse valor é tão grande que como eu vou amar ao Pai e não vou desejar conjuntamente com Ele, ou melhor, com a Trindade, exatamente expressar esse amor pelo próximo. Me entendeu? Então o amor que é realmente o maior mandamento. Não é pura e simplesmente o resultado desse amor. Amar ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo. Não. É amar. E o que significa amar? Aí sim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Claro que Jesus fala isso e João fala muito bem, que depois ele diz amar ao próximo assim como ele amou. Quer dizer, o nível acima. Mas isso a gente conversa outro dia. Mas então,
nessa atmosfera, nessa consciência, que nós temos que trabalhar a nossa vida, o nosso ministério, tudo aquilo que fazemos, tudo que somos, aonde estivermos, né? Como o Jadson, por exemplo, seu ministério, junto com a Ana Paula, que é o seu trabalho. E no seu ministério, que é o seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele é um grande ministro do Senhor em tudo que ele faz. Não obstante ser também o ministro do Senhor, mas ele é o ministro, por quê? Porque ele está onde o Senhor o colocou para estar. Esse é o ministério, esse é o sacerdócio. É manifestar exatamente esse amor poderoso, maravilhoso, sobre aqueles que estão ao seu redor e refletir a glória de Deus através e a partir do seu trabalho, do seu dia a dia, para que o seu trabalho não seja um labor, mas seja uma obra. Ou seja, seja uma obra de amor, uma obra de vida. E assim todos nós que estamos aqui em nome de Jesus. Então, quando nós tomarmos a nossa Santa Ceia de hoje, nós estaremos confirmando, reafirmando, e por causa disso, nós estaremos sabendo exatamente o que Paulo pontua, discernindo o corpo. Discernir o corpo é exatamente saber qual é a nossa função, qual é a nossa disposição, qual é o nosso ofício, para que o Senhor também possa falar: conheço as tuas obras. Mas depois não fale aquilo que ele fala para Éfeso, né? Conheço, sei da tua perseverança, sei que vocês estão fundamentados na palavra, sei que vocês identificaram os falsos apóstolos. Então, Jesus está falando de uma igreja maravilhosa. Aliás, Paulo fala da igreja de Éfeso de uma maneira muito singular, né? Paulo fala que a igreja de Éfeso tinha noção, completo domínio do que significa guerra espiritual. Paulo fala da Diana dos Efésios e coloca a igreja de Éfeso como uma igreja poderosa nesse sentido. Mas quando chega em Jesus, Jesus também coloca isso, sabe das qualidades da igreja, mas depois ele diz: mas eu tenho uma coisa contra ti. Qual é? Você perdeu o primeiro amor. Olha, veja onde você caiu, porque senão eu tirarei o candeeiro da sua igreja. Ou seja, eu vou apagar, eu vou extinguir a manifestação do Espírito Santo sobre e através dessa igreja. E é o que acontece de fato décadas mais tarde, que a igreja de Éfeso, ela simplesmente acaba, né? Ela é dizimada. Então, essa maturidade que nós temos que ter. E por falar em maturidade, rapidamente, eu quero falar sobre o maior, dentro dessa linha de raciocínio, porque o amor é o maior mandamento. Porque o amor é o fundamento da nossa relação como igreja, como família, deve ser também como país, como cidade, como região, como comunidade, como igreja, né? Porque o amor é maior do que o conhecimento, né? E Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, porque o amor é maior. O amor também é maior que os dons espirituais, exatamente no mesmo texto, Paulo falando sobre o amor, que o amor é maior do que todos os dons, é maior do que as doações, né? Que as doações que nós possamos dar a alguém, ou a uma obra, a uma pessoa, ou a a algum lugar, a uma casa, a uma família. O amor é muito maior, porque não adianta nada eu fazer algo que não seja por puro resultado, por pura consequência de amor, maior que todas as virtudes cristãs, qualquer tipo de virtude, haja vista o que Jesus fala sobre a igreja de Éfeso. É a maior evidência da nossa conversão. Não adianta eu falar que sou convertido se eu não tiver o ministério do amor como o principal ministério da minha vida. É maior
do que todos os mandamentos. Por quê? Todos os mandamentos, eles perderão a razão de ser se o amor não estiver como que regando, sendo não apenas o fundamento, mas regando todos os mandamentos e toda a lei mosaica. O amor comprova que nós amamos a Deus, porque não tem como nós expressarmos o amor, esse amor de fato, o amor, né, de Deus, o amor bíblico. Eu não tenho como expressar esse amor se eu não amar a Deus, não tem como, porque a essência é o amor a Deus, né? E o amor, como o Senhor Jesus diz, é o cumprimento de toda a lei. Por quê? Toda a lei. Vamos pegar os 10 mandamentos rapidamente. Os primeiros 4 mandamentos são os 4 mandamentos em relação ao Senhor. Então, não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, claro, porque eu tenho o Senhor diante de mim. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu não farei imagem de escultura, porque, como José responde para a mulher de Potifar, eu não vou fazer nenhuma maldade para com o meu Deus. Em terceiro lugar, eu não tomarei o nome do Senhor em vão. Por que eu não vou tomar em vão? Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho todo o respeito, toda a conexão com Ele. Eu nunca vou tomar o nome do meu Deus em vão, porque eu amo. Por quê? Eu vou depreciar o seu nome. Ou seja, em outras palavras, eu vou depreciar o seu caráter. Eu vou depreciar o seu tamanho. Eu vou depreciar a sua grandeza. Eu vou depreciar a sua maravilhosa graça. Não tem como, porque eu amo. E em quarto lugar, guardar o dia do Senhor. Ou seja, eu vou me propor a viver o Shabá do Senhor todos os dias da minha vida, como eu falava em relação ao próprio trabalho do Jadson, mas todos nós que estamos aqui, a Amanda, a Mariquinha, o Bispo Antônio, todos nós, o nosso trabalho, tudo que fazemos. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. Para nós, o Shabá não é um dia no calendário, é todos os dias até a volta de Jesus ou o dia que nós nos encontrarmos com Deus. Esse é o nosso Shabá. Porque o Shabá é o quê? É o dia que nós descansamos no Senhor. E o que significa descansar no Senhor? Significa que eu sei quem é o meu Deus. Significa que eu sei quem é o meu Salvador. Significa que eu sei quem é o meu Redentor. Significa que eu sei quem é o meu sustento. Então eu descanso nele. Em quinto lugar, claro que aí os primeiros 4 é a respeito de Deus. Os outros 6 mandamentos, né, da segunda tábua da lei que Moisés compilou lá, gravou. Primeiro Deus grava, o segundo é Moisés que grava. O 6 é exatamente sobre o amor ao próximo. Em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Por quê? Porque o meu amor vai se estender, mas a partir de um endereço, a partir da minha casa, da minha família. Então eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Depois eu não vou matar porque eu amo, eu não vou adulterar porque eu amo, eu não vou furtar porque eu amo, eu não darei falso testemunho porque eu amo, e eu não vou cobiçar nada de ninguém porque eu amo. Ou seja, todos os mandamentos, eles estão sintetizados no primeiro mandamento, no principal mandamento, no maior dos mandamentos, na essência dos mandamentos, que é o amor. E o amor a Deus e, em segundo lugar, o amor ao próximo. Então, é exatamente nessa plenitude, nesse sentimento, nessa disposição que nós vamos comemorar, né, a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque é tempo de nós revermos os nossos fundamentos.